Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNCA, Fiagro da Quineia. Se vocês lembrarem do vídeo do mês passado, eu comentei, até foi acho que na thumb do vídeo, comentei sobre que o KNCA é um dos poucos Fiagros que vem passando aí por esse momento, esse turbilhão aí de Fiagros com problemas, né, de RJ, mas mesmo assim o KNCA ele é um fundo que veio caindo, né, a cotação tá caindo. Se a gente for fechar, deixa eu ver quanto que tá hoje, ó, 94 e 92,45, e vocês vão ver no relatório que ele está abaixo do que ele fechou, né? Do que ele fechou em 31/10. Então, a queda dele, se a gente for ver, não é tão pronunciada quanto outros Fiagros, né? Mas mesmo assim são quedas que vêm meio que a reboque, né? A questão de meio que o efeito manada aí nesse processo. E a gente tem um waiver aqui dado num dos CRAs, a gente vai falar um pouco sobre ele. Não sei se isso motivou alguma queda desse fundo, mas até porque o waiver dado é waiver, né? Deixa eu até colocar a pronúncia aqui, que eu sempre esqueço. E olha que, quer ver? Deixa eu pegar aqui pronúncia. Quer ver? Tem um, não sei se vocês já viram isso aqui, tem aqui, ó, que é a pronúncia, ó. Waiver. Waiver é a pronúncia. Então, foi dado um waiver num CRA. Lembrando, pessoal, o que é o waiver? É perdão, não tem nada a ver com inadimplência. É alguma quebra de algum índice financeiro, de um covenant financeiro, que o devedor teve. Então, há uma quebra desse compromisso com o credor. Então, os credores, né, ou quem é o dono do dinheiro, decide se vai perdoar essa quebra ou não, e o waiver é o perdão. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, o fundo, esse mês, ele pagou um pouquinho menos de dividendo que o mês passado, se eu não me engano foi 1,05 o mês passado, ele pagou 1,02, pouca diferença. Aqui seguimos, eles falam, ó, que eles até iniciam, né? Seguimos acompanhando as questões creditícias do mercado de agro impactando nos fiagros. A carteira do fundo permanece saudável, sem casos de inadimplência. Então, mostrando aqui que o fundo continua tranquilo, mas aquela questão que está marcando o mercado de fiagros é até quando? Até quando não teremos problemas? A carteira do fundo hoje, ela é separada em CDI e inflação, 50% do PL em CDI e 42% em inflação. Filha, pode falar para ele deixar, pode deixar em que eu pego depois. Deixa para pegar. Não, mas não agora. Pode. Fala para ele deixar com ele aí, eu pego. E é inclusive esse equilíbrio que o fundo tem em CDI e inflação que acaba ajudando o fundo a não ter uma queda muito grande nos rendimentos, porque mesmo com a deflação que a gente teve em agosto, a parte do CDI ajuda o fundo a não reduzir tanto. A gente vê isso na própria DRE daqui a pouco. No fundo, hoje o fundo ele tem uma posição até considerável em caixa, se a gente for ver aqui, ele tem praticamente 10% do PL em caixa, e isso não é um ponto bom. Inclusive acho que eles até comentam aqui em cima, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu não sei, tem algum ponto do relatório, deixa eu ver se eu acho aqui. Eles falam dessa posição que o fundo tem de caixa. Aqui, ó, seguimos uma maior posição de caixa no momento dado que o cenário mais desafiador do mercado. Contudo, temos duas transações de estruturação, sendo uma em fase inicial e outra em fase final. Então, pessoal, porque assim, isso eu sempre gosto de falar, principalmente fundo de papel, não é interessante ter caixa. Porque, veja, o fundo ele tem uma carteira hoje, CDI mais marcação. Vamos pegar a marcação aqui, ó, CDI mais 4,8 e inflação 8,3. E hoje, se ele está com esse recurso em caixa, ele está em recurso em CDI careca. Se a gente pegar aqui, ó, cadê? Na verdade, é até menos que CDI, né? A parte de LCI dele, metade desse
percentual que ele tem em caixa está menos do que 100% de CDI. Então, obviamente, isso reduz o resultado, mas o fundo já deixou claro aqui que ele está seguindo essa postura mais conservadora. Eu acho que o POR 11 está fazendo isso também, segurando bastante caixa, exatamente porque ele está estruturando algumas coisas e, normalmente, estruturação, quando a estruturação é feita pela própria casa, que provavelmente a estruturação é da Quineia, ela demora um pouco mais. Então, o fundo meio que já está com esse caixa compromissado. Então aqui mostrando que, e de fato, a gente tem que sempre que ficar questionando se essa demora de alocação em fundo de papel precisa alocar rapidamente o caixa. O que eles fizeram de alocação? Ó, realizamos pequenas aquisições no mercado secundário de 111 milhões, né, 11,2 milhões, num CRA da Armac que já é do portfólio, ele já tem no portfólio do fundo. Distribuiu 1,02 por cota, ele tem um pouco de compromissada, né, 4,01, aqui a gente vê a queda da cotação de mercado em relação ao patrimonial, muito em função do cenário, né? E obviamente esperando, o mercado já está esperando que hora vai acontecer um problema no KNCA. A gente vê aqui, pessoal, que de fato o resultado de CRA foi menor do que o do mês passado, e eles colocam aqui que ainda tem contribuição de agosto, embora no mês passado também tivesse. Mas aqui teve um resultado menor, porém a parte de FDIC, que tem CDI, também ajudou. Então o fundo acaba que ele fez um pouco de reserva mês passado, mas conseguiu gerar um pouco mais de resultado até do que ele pagou. Então não precisou nem usar reserva, inclusive ele fez 2 centavos a mais de reserva. Então o fundo vem tranquilo sobre quanto a isso. Então aqui o fundo pagou 1,02. Deixa eu ver aqui a cotação dele, quanto que tá, só pra gente... Peraí, cadê? KNCA 11. Só para mostrar aqui para vocês. É que eu tinha falado, né? 92,45. Então tá nessa média aqui, 92,45, entregando então o spread CDI 8,33, com menos taxa de administração 7,13, o que é bastante relevante. Carteira de ativos do fundo. E aqui, pessoal, a questão que eu queria trazer para vocês desse CRA Super Frio, que foi realizada uma assembleia para deliberar a concessão do waiver em relação ao descumprimento de covenants financeiros, ou seja, de indicadores financeiros em virtude do desempenho operacional abaixo do esperado em 2024, como foi grande parte, principalmente, de fornecedoras de insumos. Os titulares do CRA aprovaram a deliberação mediante a cobrança de uma taxa e a inclusão de algumas condicionantes. Ou seja, tem algumas questões que a gente vai ver isso agora. Quer ver, ó, esse CRA aqui, ó, Super Frio. É só para vocês aprenderem, né? É só você ver aqui, né? Abrir. Deixa eu puxar para cá, ó. Aí abriu aqui, ó, na OT. OT, quem que é? Super Frio, não. Acho que é isso mesmo. Tá certo. Então tá aqui da Ecoagro. Vamos pegar os documentos aqui, né? Se a gente pegar aqui, tem alguns documentos que são importantes. Vocês têm que ver a assembleia. Vamos nessa última, né? Que é essa assembleia que foi falada. Então aqui, ó, tem a presença, né, dos devedores, dos credores. Ó, dispensada a convocação. Aqui a ordem do dia. Aprovar a não declaração dos CDAs e aprovar a questão do waiver, né? Então, olha só. Aprovar a não declaração do vencimento antecipado de CDAs e, consequentemente, não realizar o resgate antecipado do CRA devido ao desenquadramento. Então, ou seja, teve o resgate antecipado é simplesmente liquidar, pedir para eles pagarem tudo. Basicamente isso. Quais foram os covenants que foram quebrados, os índices financeiros? Índice de alavancagem máxima e o índice de cobertura de juros. Ou seja, é basicamente o EBITDA sobre a dívida, conforme previsto na cláusula 16 do CDCA. A aprovação da matéria acima está condicionada. Aí quais são as contrapartidas para aprovação? Então, está condicionado ao pagamento do prêmio flat pela Superfrio de 0,5% sobre o saldo devedor atualizado ao CRA, acrescido de uma remuneração atualizada até a data da assinatura da Assembleia. Também está condicionado à não realização de desembolso de CAPEX, ou seja, eles não podem fazer investimentos acima de 30 milhões.
Não distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas, enquanto ela não se adequar aos indicadores. E aí, uma vez aprovada a ordem do dia, estabelecerá a devedora, mediante solicitação, prestar as informações a todas essas... Então, basicamente, os itens que foram exigidos foram a multa, né, na verdade, essa taxa de 0,5% sobre o saldo devedor, não realizar desembolso, não realizar investimentos, a Superfrio não pode realizar investimentos acima de 30 milhões, o CAPEX, e não pode pagar juros nem dividendos para os acionistas enquanto não se enquadrar. E se a gente pegar aqui, ó, tem aqui embaixo, ó, os índices financeiros. A gente pode pegar aqui, ó, do último, aqui a gente vê quais são os índices que não foram enquadrados. Ó, dívida líquida sobre EBITDA deve ser menor ou igual a 3,5, está bem acima, 5,16, e aquela parte a parte de juros, né, a EBITDA sobre a despesa financeira, teria que ser maior que 2 e está 1,53, ou seja, o que ela gera de resultado operacional tem que ser maior do que a despesa líquida em 2 vezes, e aqui está em 1,53, ainda maior, porém não acima do covenant financeiro. Então, esses covenants aqui foram estipulados e ela não está enquadrada. Então, para tudo, por exemplo, para ela voltar a pagar os dividendos para os acionistas, tem que se enquadrar aqui. Então esse é o que foi decidido. Então, vejam, pessoal, não é nada referente à inadimplência, mas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que, se a empresa não se recuperar, ainda mais quando a gente fala de dívida relacionada à dívida, né, que está reduzindo o resultado operacional em relação ao que ela deve, ou seja, isso pode ser um sinal de problema lá na frente. Mas aqui é importante destacar que não temos problema nenhum. Tá? É simplesmente uma concessão de um perdão, que na verdade eu não gosto muito disso, mas vai fazer o quê? Vai já pedir a cabeça por causa de uma quebra de um covenant financeiro, em vez de vamos esperar. Obviamente não é um perdão por perdão, tem que dar algumas garantias, ter uma taxa, ter alguns cumprimentos antes de, obviamente, executar qualquer dívida, beleza? Executar qualquer garantia, tá, pessoal? Então é isso. O KNCA continua sem problemas e não vejo o porquê preocupação extra, beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.